A Sabó é uma indústria metalúrgica fundada aqui por imigrantes húngaros. Ela está completando 75 anos nesse ano de 2017. Nós já trabalhamos com sistemas de automação há muitos anos. Até 2012, nós já tínhamos 3 robôs basicamente nesta planta e outros 2 na planta de São Paulo que não eram os robôs colaborativos. Também avançamos com várias soluções de robótica e pneumática para as avaliações de qualidade e diversas manipulações. Tínhamos já uma decisão firme tomada de fazer a equiparação tecnológica da planta brasileira à planta europeia. A partir daí, começamos a prospectar outras oportunidades. Foi em 2015 apenas que, depois de receber um segundo ou um terceiro informe de mala direta da Pollux, fui apresentado ao robô colaborativo. Francamente, até aquele momento eu não conhecia nenhum robô colaborativo e o primeiro que chegou a mim foi o robô colaborativo da Universal Robots através da Pollux. Avaliamos qual era a condição de prestação de serviço, de manutenção periódica, todos os itens que podiam demandar serviço junto à Pollux. Acabamos tendo a condição de expor profissionais da Pollux a desafios relacionados à imagem, inspeção, qualidade, problemas relacionados à questão dos movimentos sinestésicos dos equipamentos e soluções de sobressalentes. Em todos os casos tivemos respostas acuradas. Me chamou a atenção a facilidade de programação dele. Tudo isso se mostrou muito flexível. Há um aspecto de flexibilidade do recurso e há um aspecto de especialidade de quem estava apresentando também. Há um processo de insegurança, talvez natural, de todo mundo que está entrando numa jornada nova como essa que nós escolhemos, né? Nós não dominávamos a questão da vida útil de alguns dos equipamentos, não dominávamos a questão da vida útil das garras que de verdade foram customizadas para o nosso projeto. A modalidade de prestação de serviço e receber o robô na Sabó as a Service, no modelo então de prestação de serviço, nos trouxe uma flexibilidade bastante bem-vinda em função do que ele podia agregar no que diz respeito a passarmos por um período de experiência, dominar a questão da depreciação dos dispositivos, dos recursos envolvidos. Partimos para uma série de estudos de automação, sempre considerando um questionário técnico. Dentro desse questionário técnico, nós fomos detalhistas no que diz respeito a esta questão de como manusear os itens, como agregar diferentes postos de trabalho e dar toda a cobertura e o escopo necessário para o projeto. Há um processo de projeto que envolve sempre alguma ousadia naquilo que fazemos, até pela preocupação de realmente acelerar o payback do recurso que eventualmente estaríamos investindo. A implementação depois foi extremamente acelerada. Nós gastamos aqui não mais do que 2 a 3 dias para colocar o robô em marcha e em talvez outros 7 dias nós tínhamos todos os turnos pedindo, pelo amor de Deus, para não desligarem os equipamentos, para que os robôs permanecessem operando continuamente. A manufatura enxuta tem nos trazido provocações no sentido de mapeamento de fluxo de valor, revisão de layouts, acomodação de postos de trabalho. Tudo isso tem provocado a nossa equipe para que realmente tenham a cabeça aberta e estejam prontos para assimilar o novo. Nós exercitamos a integração de mais de um posto na mesma unidade. Em alguma condição, você consegue identificar que o robô que está instalado na nossa fábrica, ele está numa condição de fluxo concorrente com mais de uma linha. Assim, nós viabilizamos, portanto, um robô contra 4 operadores. Este projeto, esse exercício, direcionou o cálculo do retorno de investimento. Nós escolhemos de início para a utilização e aplicação dos robôs operações que entendemos bastante replicáveis. Nós temos vários postos similares àqueles que nós optamos de início, de tal forma que agora a expansão ela é relativamente facilitada. Eu sem dúvida indicaria os produtos Universal Robots.